Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja e esteja sobre a vida de todos vocês, da família de todos vocês, seja e esteja sobre tudo que pertence a vocês. Pela graça dele, do Senhor Jesus, nós chegamos a este momento, a esta oportunidade, para podermos parar, ouvir e falar sobre algum tema de nosso interesse relacionado à palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos conversando sobre o assunto que estaremos tratando no próximo sábado, dia 19 de abril de 2025. Hoje nós vamos iniciar uma nova sequência de temas. E esta nova sequência vai abordar assuntos relacionados às famílias e seus conflitos. O tema geral é este: famílias em conflito. Por alguns sábados nós vamos abordar nesta temática geral alguns temas específicos, alguns enfoques específicos. Nesta primeira oportunidade, nós vamos pensar sobre a raiz de todos os conflitos familiares. Pensar sobre o que sustenta os conflitos, o que gera os conflitos, de onde eles surgem e por que eles surgem. É incrível, mas nós vamos falar sobre conflitos na família, no âmbito da família. A sociedade, de um modo geral, ela passa por dificuldades, por problemas, por lutas entre pessoas ou grupos, num sentido maior, até no sentido de nações, entre nações, envolve povos e nações. Mas nós vamos abordar os conflitos que acontecem dos muros para dentro, das portas da casa para dentro, no lugar onde a família se encontra. Isso é lamentável, mas dentro das famílias surgem dificuldades, surgem lutas, conflitos, porque as famílias podem se ferir e, por vezes, as famílias ferem, elas geram ferimentos. A nossa análise inicial, ou o nosso questionamento inicial, a nossa ponderação inicial, talvez pode ser começada pensando por que nascem os conflitos dentro das famílias, e não são pequenos, e não são poucos, por vezes são densos, tremendos, muito grandes. Mas veja só, as famílias, elas reúnem as pessoas que mais próximas vivem umas das outras. A tese, o pensamento inicial seria de que famílias não se ferissem, porque nós estamos a falar de famílias, de pessoas que cuidam de pessoas. As famílias se cuidam, portanto, fica incoerente
como as pessoas a quem melhor atenção eu dou, de quem mais eu cuido, com quem mais eu me preocupo, como eu vou alimentar um conflito, um ferimento com essas pessoas. E apesar da estranheza que o assunto evoca, mas o fato é que as famílias se conflitam. E é sobre essa temática, portanto, que nós vamos pensar a partir deste sábado, nesta série que nós estamos abrindo hoje, começando hoje, com o subtítulo, o subtema A Raiz de Todos os Males, de todos os conflitos que atingem cada uma das famílias e que atinge todas as famílias. O nosso texto básico, ele se refere, nos remete à primeira família da raça humana, a primeira família organizada. Nessa família, 2 filhos são mencionados nessa família: Caim e Abel, 2 irmãos. 2 irmãos num tempo em que tão pouca gente havia fora de casa, porque a vida estava começando agora. As pessoas hoje, elas são dependentes umas das outras no seio familiar, mas fora do seio familiar ela pode encontrar muita gente com quem ela se interessa se relacionar e pode se relacionar bem. E há pessoas, isso não é de se estranhar, que se relaciona melhor com os estranhos, com as pessoas fora da sua família, do que com a sua própria família. Mas Caim e Abel foram 2 irmãos que compunham a única família até então existente na história humana. E mesmo assim, no capítulo 4 do Gênesis, o verso 8 registra que falou Caim com seu irmão Abel. Eles conversaram, eles saíram para estarem juntos em algum tipo de trabalho, em campo aberto. E sucedeu que, estando eles no campo, uma discussão certamente muito acalorada aconteceu entre eles, acusações entre os 2, de tal maneira que Caim se levantou contra o seu irmão Abel e pôde mais do que Abel, dominou Abel e o matou. Olha como começa a história dos conflitos familiares. Dentro de uma casa, no seio de uma família que não tinha famílias concorrentes, outras pessoas com as quais os membros daquela família pudessem se relacionar e talvez, a partir daí, por mais absurdo que pudesse ser, mas encontrar alguém com quem ele melhor se comportaria, melhor ele conviveria com essas pessoas, mas sem ter essas pessoas. 2 irmãos que, no nosso pensar, deveriam ser bons companheiros, sozinhos, como irmãos, e mesmo assim eles não tiveram um bom relacionamento. E Caim se levanta contra o seu irmão, pode mais do que ele, o domina e o mata. Muito bem, esse é o texto que abre a nossa série de análises ou de reflexões sobre as famílias em conflito. Triste, não é? Mas na introdução do roteiro proposto, vamos dizer que os conflitos familiares são tão antigos quanto a história humana. Desde a primeira família, composta com as primeiras pessoas que existiram sobre a terra, os conflitos familiares começaram lá. E desde o primeiro ato de violência ocorrido no seio da primeira família e até os atos de violência ocorridos em nosso tempo, a incógnita continua. Por quê? Por que teve coragem
Caim de dominar, lutar contra o seu irmão e de tal maneira agredi-lo ao ponto de matar seu irmão? Por quê? Conflitos, ideias diferentes, pontos de vista diferentes, pensamentos diferentes, preferências diferentes, gostos diferentes. Isso é normal. Cada um de nós tem a sua própria personalidade e o seu próprio gosto, o seu próprio ponto de vista sobre as coisas. Mas daí a levantar-se contra um irmão, agredi-lo ao ponto de tirar-lhe a vida, é uma violência, uma estupideza que a nossa mente não consegue entender com clareza. Por mais que busquemos entender a reação de Caim contra seu irmão, a ponto de matá-lo, não encontramos qualquer justificativa minimamente razoável para aquele ato. Discordar do seu irmão, discutir com seu irmão, isso é compreensível, porque a mente humana decaída por causa do pecado conflita com facilidade. Mas ao ponto de tirar a vida de um chegado seu, por que será Caim matou Abel? Será que Abel teria gerado motivos suficientes para o levar à morte de forma tão brutal e aparentemente sem chance de defesa? Geralmente, os conflitos gerados e desenvolvidos no seio da família acontecem sem motivo para tanto. Não há um grande prejuízo da parte daquele que agride. Não ocorre geralmente uma grande ofensa. Não é nada tão absurdo que outra alternativa não resta para o agressor senão tirar a vida do outro ou agredir mesmo violentamente o outro. Geralmente são motivos incompreensíveis que levam pessoas da mesma família, do mesmo grupo familiar, dos parentes chegados, a se envolverem em conflitos tão densos, ao ponto de não raras vezes ocorrer agressões físicas e até a morte de alguém. Inclusive, entre os filhos de Deus, esse tema é recorrente. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, que já se dedicaram a sua vida ao Senhor, que já se converteram ao Senhor, ainda no seio dessas famílias, com pessoas já convertidas ao Senhor, pessoas e famílias se conflitam. A Bíblia registra muitos conflitos familiares, e alguns são tão medonhos quanto estranhos. Não entendemos por que uma pessoa chega ao ponto de cometer tantas atrocidades contra pessoas da sua própria casa. Difícil de compreendermos o porquê de sua ocorrência, da ocorrência dessa violência. E a gente cita aqui um fato ilustrativo, apenas um fato para ilustrar. E a gente traz o caso de Atalia. Era filha de Acabe e Jezabel. Para não perder a chance de acesso ao trono do reino de Judá, ela mandou matar, preste atenção, ela mandou matar todos os seus netos. Com aquele ato, ela evitou que eles, qualquer um deles, assumisse o trono no lugar do pai deles. E o pai deles era filho de Atalia. O pai dos seus netos, filho de Atalia, havia sido assassinado. E para os seus filhos, os netos de Atalia, para eles não subirem ao trono do pai, em lugar do pai que tinha sido assassinado, ela matou todos os seus familiares. Que coisa! 2 Reis, capítulo 11, verso 1 vai dizer:
Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, portanto, Acasias, seu filho, que era o rei, estava morto, ela levantou-se, quer dizer, ela tomou a iniciativa e ela destruiu toda a descendência do rei que havia acabado de ser morto. Matou todos os seus netos. Se você for verificar o contexto todo, ela matou todos os netos. Qual a finalidade? Por qual motivo? Ela queria que outra pessoa, e não os filhos do seu filho, ascendesse ao trono, nenhum deles, em lugar do seu pai que havia sido assassinado. Detalhes à parte a respeito da questão e as circunstâncias históricas, mas veja, uma avó mandar matar todos os seus netos por interesses políticos, eu creio que você não encontra, por mais que procure, uma justificativa plausível para isso. Eu também não encontro. Nenhum ser humano, por mais dedicado a pesquisas de comportamentos, etc., vai encontrar resposta, explicação. Veja, uma avó que mata todos os seus netos para evitar que qualquer um deles se assentasse como rei de Judá. É triste, não é? Mas é isso, veja, a humanidade vive em conflitos pelos mais diferentes e mesquinhos motivos. Mas a gente não pode deixar de esquecer, e é isso que nós vamos trazer nesta sequência de análise, de reflexões que teremos a partir de hoje, que a raiz dos conflitos, ela não pode ser procurada fora de casa. A raiz de todos os conflitos humanos, ela está dentro de casa, dentro da família. O conflito nasceu dentro de uma família e vem se perpetuando dentro das famílias. Quem é agressivo, quem se porta como um agressor fora da família, geralmente ele é agressivo, ele é o agressor dentro de casa. Ou, inversamente falando, o agressor dentro de casa, ele passa a ser também o agressor, aquele que agride fora de casa. De tal maneira que os conflitos sociais nada menos é do que uma extensão dos conflitos familiares. Na reflexão 1, a gente vai dizer que o que podemos perceber sem nenhuma dificuldade é o fato de que conflitos familiares são inevitáveis. Não há família que não tenha conflitos no seu seio. O próprio Senhor Jesus Cristo experimentou essa triste realidade dentro da sua família. O leitor dos evangelhos poderá notar com facilidade que os irmãos e parentes próximos de Jesus não o acompanhavam. Muita gente o seguia, muita gente o acompanharam, muita gente creu nele, mas quase ninguém da sua família. E poucas vezes os familiares de Jesus aparecem no cenário onde Jesus se encontrava. E as poucas vezes que eles chegaram por perto de Jesus, registrado nos evangelhos, o que se nota é que havia uma certa reserva, um certo distanciamento entre ele, Jesus, e seus familiares. Há até, e nós vamos nos referir a ele, um registro de uma atitude grotesca, estúpida, violenta de seus irmãos contra Jesus. Logo no início do seu ministério, em uma ocasião em que uma multidão de pessoas se aglomerou para ouvir Jesus, seus irmãos decidiram pela prisão de Jesus. E a alegação deles era de que Jesus estava louco. Olha o que o evangelista Marcos escreveu no seu evangelho. Jesus andando por ali, eles foram a uma casa, verso 20 do capítulo 3 de Marcos.
E uma grande multidão se aproximou da casa, como acontecia, pelo que se nota, onde Jesus estava, muita gente estava por perto. E ali naquela casa se ajuntou tanta gente à procura de algum benefício vindo para elas, para essas gentes, da parte de Jesus, ou uma cura, uma libertação, ou mesmo ouvi-lo na sua pregação, de tal maneira que aquele dia eles sequer pararam para almoçar. Aqui fala, não podiam comer pão. Quer dizer, eles foram cercados, Jesus e seus discípulos, por tanta gente que não deu tempo nem de parar para se alimentar. E olha o que o evangelista Marcos informa a partir do verso 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Eles saíram para prender a Jesus. Por qual motivo? Eles diziam, Jesus está fora de si. Em palavras mais comuns, Jesus está louco. Ele está fora de controle. Quantos de nós já falamos ou ouvimos falar quanto a gente gostaria de ter presenciado os atos, ou pelo menos alguns atos praticados por Jesus, seus milagres, ouvi-lo nos seus ensinos, ver seus feitos. Mas, na realidade, aqueles que estavam ao redor de Jesus, particularmente os seus familiares e até os seus familiares, ao invés de prestarem atenção no que Jesus fazia e procurar entender o significado daquilo, eles na verdade queriam silenciar Jesus. Não há informação de que os seus irmãos tenham participado das acusações contra Jesus, cujas acusações o levaram à morte. Não há informação de que os seus familiares, algum familiar seu, tivesse conspirado, se levantado contra ele, Jesus. Mas o fato é que eles não se ajuntaram com Jesus. Eles viviam separados. Quando Marcos fala isso, mostra claramente que eles viviam separados. Eles saíram para ir na casa onde Jesus estava, e a disposição deles era, nós vamos trazê-lo embora, ainda que seja à força, e vamos prendê-lo em casa, amarrá-lo em casa, para ele deixar de fazer o que ele está fazendo. O que mostra que as famílias, nenhuma dentre elas está livre de de conviver no seu seio conflitos, por vezes violentos, traumáticos e alguns fatais. Muito bem, na sequência 1 vamos dizer que diante de tamanha confusão criada pelos membros da família de Jesus contra ele próprio, Jesus não se esforçou para atenuar o impacto ocorrido contra ele. Pelo contrário, em dado momento de suas instruções, ele enfatiza o conflito que domina os relacionamentos sociais, os quais nem mesmo a presença dele, por intermédio de sua palavra no seio familiar, é capaz de evitar os conflitos. E eles vão acontecer. Jesus não procurou atenuar, explicar, não, sabe, meus irmãos, é que eles não estão me entendendo, eles estão preocupados comigo, eles estão zelando pela minha integridade, eles estão preocupados com o meu bem-estar. Jesus não procurou se pronunciar sobre isso, exatamente porque não há famílias onde, em algum momento do seu tempo, por alguma circunstância referente a algum tema específico, algum conflito vai brotar no seio da família e pode gerar, em alguns casos, sérias consequências. Falando da falta de esforço de Jesus para tentar justificar a questão das dificuldades de relacionamentos entre ele e os seus irmãos, o pior é que ele mesmo nos previne sobre o fato de que sua presença pode ser exatamente motivos das
intrigas e desavenças. Olha só o que nós estamos aí a pensar. A palavra de Jesus referente à questão familiar, a sua palavra não só busca nos conformar e nos colocar conformados e justificar por que os conflitos acontecem, mas ele mesmo se coloca como motivo de intrigas entre as famílias. É claro que a gente precisa entender isso. Marcos capítulo 10 aliás, Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, para quem talvez imaginasse, e talvez ainda hoje, para quem imagina que onde Cristo está, no seio da família onde Cristo está, os conflitos, as possibilidades de conflito desaparecem, não. Se isso alguém pensa, deve repensar, porque o próprio Jesus vai advertir a nós, as pessoas, dizendo: não cuideis, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É uma palavra que, se o Espírito Santo não nos ajudar a compreendê-la, a gente pode até se escandalizar por isso. Afinal de contas, quantos de nós não tem buscado o Evangelho para encontrar paz na casa, para trazer paz para a nossa família, para trazer paz para o nosso lar? E Jesus vai dizer: eu não vim trazer paz? Estranho, talvez para alguns de nós. Mas Jesus, o que ele está dizendo é que quando ele tem espaço para atuar na vida de uma pessoa, essa pessoa, sim, se ela se deixar conduzir pela orientação do Senhor, ela vai conseguir viver com um grau menor de dificuldade com as outras pessoas. Mas por vezes o fato de alguém se declarar crente nele, crente em Jesus, esse é o motivo da discórdia, da violência, do desafio que um membro da família lança contra outro. E Jesus continua dizendo: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E ele conclui esse trecho com o pensamento que nós estamos acolhendo para a nossa reflexão, dizendo: assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Ele está dizendo concernente à fé. Concernente à fé, a crença, por vezes o próprio Cristo é o objeto da discórdia. É o marido que não concorda com a atitude da esposa, que passa a crer em Jesus e a seguir a Jesus. E os conflitos se estabelecem. Os desafios se estabelecem. Os insultos se estabelecem. A agressão se instala. Por outras vezes, são os filhos que não aceitam que os pais passem a seguir a Jesus. E por esse motivo, então os filhos desafiam, agridem e se afastam e desonram seus pais. E também a esposa que não aceita a postura do marido de seguir a Jesus. Ela quer seguir a vida do jeito que ela imagina que deva ser. E ela cria conflito com o seu marido por causa da fé que ele colocou em Jesus. Então, os conflitos da família, nós não estamos a dizer, e é preciso que você entenda bem isso, nós não estamos a dizer que a raiz dos conflitos familiares é Jesus Cristo. O que nós estamos a dizer é que, apesar de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Senhor que só traz benefício para as pessoas, o Deus que só traz segurança para as pessoas, o Deus que só nos faz bem, o próprio Cristo pode se constituir dentro de uma família dividida quanto à fé, ele a constituir-se a pedra de tropeço para a boa vivência de uma família.
Vou repetir para ficar bem claro o pensamento. A raiz de todos os males, de todos os conflitos familiares, não é Jesus. O que estamos a dizer é que Jesus, apesar dele ser o que ser, dele ser o desejado de todas as pessoas, dele ser admirado e reverenciado por todas as pessoas, quando alguém no seio da família se declara seguidor dele, é possível que isso gere conflito nas famílias, porque os que não se decidem por servir a Jesus quase sempre confronta aqueles que decidem seguir a Jesus, confrontam aqueles que decidem por ser servos do Senhor. Portanto, não basta as pessoas, a síntese é essa, não basta as pessoas da família, alguns dos membros da família, produzir bons frutos, fazer coisas boas, preferir coisas boas, nem isso pode influir no sentido de evitar conflitos nessa família. É muito triste, mas essa é a realidade. Na reflexão 2, vamos dizer que a crença comum no seio da sociedade é que a família é o bem mais precioso que temos. Já ouvimos tanta gente falar isso. Família é um bem mais valioso que eu tenho. Mas se você vai verificar na particularidade, mesmo a pessoa que declara isso, por vezes está envolvida em conflito com os membros da sua casa, da sua família. Se a família é o mais precioso dos bens que nós podemos ter, por que os conflitos familiares? Onde está a causa provocadora desses episódios tão nefastos? E veja só, as estatísticas demonstram que o maior índice de violência contra pessoas tem como palco o ambiente familiar. É no ambiente familiar onde vamos encontrar um maior número de pessoas feridas, machucadas, tristes, desoladas. É no seio da família que nós vamos encontrar, por vezes, pessoas com ideias suicidas, dado a dificuldade que ela tem de compreender os membros da sua família, ou a sua percepção em relação à dificuldade que a sua família tem de compreendê-la. Seria a síndrome de Caim que ainda sobrevive em nosso meio? Lembra? Caim, por motivos aparentemente incompreensível, ele se levanta contra o seu irmão e ele mata seu irmão. Seria, perguntamos, a síndrome de Caim que está ainda atuando sobre famílias ou em famílias do nosso meio? Qual a lógica humana para os conflitos familiares? O profeta Jeremias nos dá uma pista interessante. Ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração humano é enganoso. E o coração humano não é enganoso somente em relação aos acontecimentos e às pessoas fora da família. O coração humano é especialmente enganoso no seio da família. E ele é perverso. É possível que qualquer um dos membros de uma família não se disponha a agredir fisicamente uma pessoa fora da sua família. Mas dentro da sua família, talvez ele não vai sentir a mesma dificuldade para agredir alguém. Espancar, bater, sufocar, dar prejuízo, criar revolta com pessoas dentro da sua casa. E o profeta Jeremias conclui aqui o pensamento do verso 9 do capítulo 17 do seu livro, dizendo: quem o conhecerá? O coração humano. Como compreender o coração humano? E
A raiz de todos os males está plantada no coração dos homens. E a raiz de todos os males foi plantada no coração dos homens com a presença do pecado. É o pecado que nos deformou os pensamentos. Cada membro da família sabe quão é importante o seu parente, o seu chegado que está na sua casa. Aliás, é muito comum, se alguém se levantar contra um membro de uma família, toda a família se une para defender esse membro. Mas quando se trata de relacionamento entre esses próprios membros da familiar, eles mesmos entre si geram conflito. E às vezes conflito que pode levar a consequências muito ruins, até fatais. Na sequência 2, para a gente concluir, vamos dizer que é importante notar que qualquer que seja a nossa explicação para os conflitos no seio da família, nada convence satisfatoriamente a nenhum de nós. E qual seria a raiz de todos esses conflitos? Jesus nos dá uma informação. Olha só, Mateus no capítulo 15, verso 19 e a primeira parte do verso 20. Uma exposição de Jesus que confirma plenamente o que foi declarado pelo profeta Jeremias. Jesus vai dizer: do coração do homem procedem os maus pensamentos. Veja, Jesus está dizendo uma coisa bastante interessante. Ele não vai dizer que é dos xingamentos das pessoas que estão ao nosso redor, é dos prejuízos financeiros que as pessoas que convivem conosco nos causam, que geram conflitos. Ele não está a dizer que é do palavreado chulo, agressivo das pessoas que estão ao nosso redor que geram os conflitos. Mas do coração, os nossos conflitos, eles moram dentro do nosso próprio coração. A nossa mente maquina, processa ideias más contra as pessoas. E sem cerimônia, sem cuidado, de forma inconsequente por vezes, nós nos levantamos de maneira mortal contra as pessoas da nossa casa. Jesus, repito, vai dizer: do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem e o tornam homem violento, agressivo, maldoso, homem que se levanta contra o seu semelhante sem piedade, inexplicavelmente, revida com força desproporcional à ofensa que ele julgou ter recebido. Enfim, a raiz de todos os conflitos familiares, ela está dentro do coração dos membros da família e ela brota daí. E Jesus fala de maneira até especificando: do coração procedem os furtos, o adultério, a malícia, a violência. Do coração. Na reflexão 3 a gente pergunta: como é a sua vida em família? Para a gente poder fechar essa reflexão de hoje, como é a sua família, a sua vida em família? Você já experimentou algum conflito em casa? E se experimentou, quem deu causa ao conflito? Foi você ou algum outro membro da sua família? Quem de nós, na conclusão, sabe o quanto é mal? Eu e você, a gente deve se colocar diante de Deus, porque é Ele o nosso ajudador. Se colocar diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus e pensar como
nós somos mal, se as nossas palavras, atitudes, comportamento, na nossa família, dentro da nossa casa, como são as nossas reações? Nos conflitos familiares que às vezes a gente reclama, aliás, quando a família entra em conflito, todos os membros reclamam, mas quem assume? Olha, eu dei causa. Alguém deu causa, mas ninguém assume. E aí que o conflito cresce. E para concluir, você já pensou ser você o motivo dos conflitos, dos piores conflitos, dos fatais conflitos, dos densos conflitos da tua família? Já pensou na possibilidade disso? Se a tua família vive um conflito, quem é o causador? Quem deu causa? Você que é marido, se tem conflito com a tua esposa, quem deu causa ao conflito? Será que não foi você? Pense nisso. Esposa, você que vive em conflito com seu marido, quem deu causa a esse conflito? Será que não pode ter sido você? Um de vocês dois. O conflito de marido e mulher nasceu com um dos dois. Seria você autora dos conflitos? Pais, os conflitos que vocês têm com os filhos, não são vocês que estão causando? Filhos, se você é filho, tem conflito com seus pais, será que não é você que tem dado causa? Enfim, passando para os familiares lá, você conflita com a sua sogra, com o seu sogro, com o pai dele, o pai do seu marido, a mãe do seu marido, o pai da sua esposa, a mãe da sua esposa, os seus cunhados, sobrinhos e tal. Vocês conflitam? De repente, sim. E quem sabe o causador desses conflitos, quem sabe não seja você. Pense nisso, pensemos nisso. E pensando assim, nós vamos avançando depois nos sábados seguintes, para irmos pensando que as famílias vivem em conflito. Esse é um fato. O outro fato é que alguém provoca esses conflitos. E a conclusão é assim: o importante é saber disso, mas saber, e por isso se policiar, pedir discernimento para Deus, para que o causador, o provocador desse conflito não seja você, não seja eu, não sejamos nós, que, como disse a Bíblia, no que depender de nós, que nós possamos ter paz com toda a nossa família. Deus nos abençoe e dê paz para a nossa família. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!